Então, vamos lá, sétimo ano. Aqui eu vou explicar os dois exemplos que está no conteúdo, para vocês entenderem o que são grandezas diretamente proporcionais e o que são grandezas inversamente proporcionais. Lá no conteúdo eu já coloquei, grandezas é tudo que a gente consegue medir. Então, peso, quantidade, idade, a quilometragem, velocidade, tudo que a gente consegue medir a gente chama de grandeza. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Uma padaria produz 400 pães com 10 quilos de farinha de trigo. Aqui nós vamos resolver utilizando a regra de 3. Eu acho bem mais fácil a gente resolver esses probleminhas com grandezas utilizando a regrinha de 3. Mas primeiro, para utilizar a regrinha de 3, eu tenho que lembrar de uma coisa. Eu sempre preciso colocar unidade de medida embaixo de unidade de medida, e sempre a mesma. Então, aqui, ó, uma padaria produz 400 pães. Então, eu tenho a quantidade de pães com 10 quilos de farinha de trigo e tenho a grandeza quilos. Então, eu tenho a quantidade e a quilos. Então, eu vou colocar aqui, ó, letra A pergunta: quantos pães ela produzirá com 12,5 quilos de farinha de trigo? Então, eu vou colocar aqui a grandeza, eu tenho a quantidade e tenho os quilos. Então, 400 pães, então a quantidade de pães, ela faz com 10 quilos de farinha. Agora, na letra A, pergunta assim: quantos pães ela produzirá com 12,5 quilos de farinha? Então, quantos pães? Qual é a quantidade? Eu não sei, então eu vou colocar um X aqui embaixo do 400. Essa quantidade aqui, ela vai produzir com 12,5 quilos de farinha. Então, ó, quilos e quilos, um embaixo do outro, quantidade e quantidade. Aqui, antes de eu resolver, eu vou ter que saber se é uma grandeza diretamente proporcional ou se é uma grandeza inversamente proporcional. Olha o que acontece aqui. Se eu tenho 10 quilos de farinha, eu fiz 400 pães. Agora, se eu tiver 12,5 quilos de farinha, são mais do que 10. Se eu aumentei a quantidade de farinhas, o que vai acontecer aqui nos meus pães? Ele vai dar mais pães. Então, assim, se com 10 quilos eu faço 400, com 12,5 eu vou fazer mais de 400. Então, o que aconteceu aqui, ó? Aumentou a quantidade de farinha, vai aumentar a quantidade de pães. Então, se aumentou os dois lados, a gente fala que é uma grandeza diretamente proporcional. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Então, na regrinha de 3, eu vou multiplicar isso aqui cruzado. Então, eu vou multiplicar. Sempre começa pelo x, tá? X vezes 10, vou fazer aquilo do ladinho. Vai dar 10x igual 400 vezes 12,5, 12 quilos e meio. Aí, eu vou fazer. Então, 10x vai ser igual. Agora, a gente vai fazer 400 vezes 12,5, que vai dar 5.000. Não vou ficar fazendo a continha aqui do lado, senão a gente vai demorar muito tempo. Então, agora eu preciso encontrar essa quantidade, o valor x. Então, x vai ser igual, vou isolar ele, 5.000. O 10 aqui que tá multiplicando vai passar para cá, dividindo. Então, meu x vai ser igual a 500. 5.000 dividido por 10, 500. Então, ó, com 10 quilos eu fiz 400 pães, com 12 quilos e meio eu vou fazer 500 pães. Agora aqui na B. Quantos quilogramas de farinha são necessários para a produção de 750 pães? Então, aqui eu tenho a mesma grandeza, ó. A quantidade e o quilo. A gente sabe que com 10 quilos dá para fazer 400 pães. Então, vamos colocar aqui. 400 pães, eu uso 10 quilos de farinha. Agora, eu quero saber, para mim fazer 750 pães, quantos quilos de farinha eu vou usar? Eu não sei, então, eu completo com o X. Aqui,
também, olha, vamos ver. Se com 10 quilos eu fiz 400 pães, para mim fazer 750 pães, eu vou usar mais do que 10 trigo ou menos? Mais do que 10 quilos de trigo ou menos? Mais, né? Então, se aumentou aqui a quantidade de pães, quer dizer que a quantidade de trigo também vai aumentar. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Então, eu vou multiplicar cruzado. Sempre começa a multiplicar o número pelo x. Então, 400 vezes x, ou x vezes 400, 400x. Igual, sempre vai ter o igual, 750 vezes 10, 750 vezes 10. Então, vai ficar 400x é igual 750 vezes 10, 7.500. Agora, eu vou isolar o x. X é igual a 7.500 dividido por 400. Agora, vamos fazer essa divisão. Posso eliminar esses dois zeros com esses dois zeros. Vamos fazer aqui, 75, vou dividir por 4. 4 vezes 1 vai dar 4, sobe, abaixa 3, 5. 4 vezes 8, 32, sobra 3, vou colocar uma vírgula, e aqui, então, 7 vai dar 28, vai sobrar 2, vou colocar mais uma vírgula, vai dar 5. Então, deu 18,75. Então, x vai ser igual, para fazer 750 pães, eu vou precisar de 18 quilos e 75 gramas, 750 gramas para fazer esses 750 pães. Agora, um outro exemplo. Um automóvel faz certo percurso em 4 horas e meia, com velocidade média de 80 km por hora. Se a velocidade média fosse 90 km por hora, esse percurso seria feito em quanto tempo? Primeiro, vamos tirar as grandezas. O que nós temos as grandezas aqui? Horas e a velocidade. Então, vamos colocar aqui horas e vamos colocar quilômetros por hora, que é a velocidade que ele vai andar. Então, ó, em 4 horas e meia, ele anda a 80 quilômetros. Aí eu quero saber, se a velocidade média fosse de 90 quilômetros, quanto tempo ele demoraria? Aqui, primeira coisa, nós vamos ter que transformar essas horas aqui em minutos, porque senão não fecha bem direito, vai ficar mais difícil de vocês trabalhar. Então, vamos transformar essas horas em minutos. Então, quantos minutos tem uma hora? 60. Se nós multiplicar por 4 horas e meia, eu vou ter 270 minutos. Então, nós vamos trabalhar com esse 270 minutos. Então, aqui, vamos colocar de novo. Horas, vou colocar 270 minutos. Então, horas por minuto, vamos trabalhar. Outra hora eu não sei. E a velocidade, que é o quilômetros por hora, primeiro em 80, ele faz em 270, depois em 90 quilômetros. Agora aqui vamos analisar se é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. O que acontece? Se eu andar 80 quilômetros por hora, eu vou levar 270 minutos para fazer o percurso. Agora, se eu aumentar a minha velocidade, aqui eu estou aumentando a minha velocidade para 90 km por hora. Se eu andar mais rápido, eu vou levar mais tempo ou eu vou levar menos tempo para fazer o mesmo percurso? Eu vou levar menos tempo, então, o meu tempo aqui vai diminuir. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, a gente diz que é uma grandeza inversamente proporcional. Inversamente proporcional, geralmente a gente precisa inverter uma dessas grandezas, mas eu acho mais complicado. Então, assim, em vez de eu inverter a grandeza, quando vocês já souberem, essa grandeza vai ser inversamente, nós vamos multiplicar assim, ó, não cruzado, nós vamos multiplicar reto.
Então, x vezes 90, 90x, igual a 270 vezes 80. Então, vai ficar 90x vai ser igual a 21.600. Agora, vou isolar o x vai ser igual a 21.600 dividido pelo 90. X vai